Boa noite! Hoje estamos dando início a um novo quadro, não é Almoçando com a Nutri. Aqui é Magra Consciência. Toda quinta-feira eu vou trazer aqui ou uma convidada, ou uma seguidora, ou uma paciente, né? Enfim, para a gente bater um papo de frente com a Ed, para saber como é que a gente pode ajustar aí. É tipo assim, uma consulta online, tá? Então eu já vou adiantando, quem tiver interesse, já fala comigo, a gente já está pegando alguns nomes, tá? Hoje eu tenho já uma convidada especial que tá aí no processo já, né? A gente já bateu um papo, ela tá assim arrasando e hoje a gente vai conduzir ela da melhor forma. Então, para vocês que estão assistindo aqui hoje comigo, vão conseguir tirar algumas ideias, talvez se identifique, né, com o quadro dela, com as dúvidas, com a situação dela. E com certeza vocês vão aprender, né, gente? Sempre aprende aqui. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Aproveita aí e compartilha. Eu já vou convidar essa pessoa muito especial para a gente dar início aqui a esse bate-papo, tá bom? Deixa eu ver. Convidar, eu sempre me enrolo aqui para convidar. Parece que até mudou o negócio. Deixa eu vir por aqui, que é mais fácil. Enviei o convite, vamos aguardar ela entrar aqui e a gente bater um papo. E vocês, gente, pode colocar as perguntinhas aqui, tá? Nos comentários, que aí é até mais fácil eu poder ler e ajudar vocês. Acho que ela tá entrando aqui. Como estão de feriado, gente? Trabalhando, estudando, focando aí, sem deixar a peteca cair. Deixa eu ver aqui se ela conseguiu entrar. Estarei direito para a live. Vamos embora, Michele. Vamos embora com tudo. Estou aguardando só a minha musa aqui entrar. Já enviei o convite, estou só esperando ela aceitar. E aí, gente, quem está entrando agora, tá? É um quadro novo, que é cheio de quadro, né? Na segunda-feira é Almoçando com a Nutri, né? Onde eu venho trazer muitos conteúdos para ajudar você, ensinando você a alcançar esse emagrecimento permanente, né? Sair de uma vez por todas do efeito sanfona, emagrecer aí 5 quilos em 18 dias. Vocês estão vendo os resultados aí que eu tô colocando? Então toda segunda-feira eu trago conteúdo ensinando vocês isso, tá? Perder 5 quilos e emagrecer em 18 dias e sair do efeito sanfona. Ou esse episódio agora de quinta-feira, que é justamente magra consciência, tá? Tanto ciência aí para você aprender, também consciente. Eu vou sempre trazer uma convidada, uma de vocês. Então, quem tiver aqui assistindo, tiver interesse, tá? Já fala comigo, manda um direct que a gente vai conversar sobre isso e agendar aí, vou selecionar os melhores casos para a gente poder enriquecer aqui esse momento, esse papo com a Ed. Amiga, cadê você? Será que ela não tá mais? Gente, é o seguinte, eu não sei, ela não tá nem mais presente aqui. Alguém que tá aqui que tem interesse em entrar ao vivo, senão eu vou falar o caso dela, que eu já tinha conversado com ela. Ontem a gente teve um momento online, privado, e hoje a gente ia expor aqui, e inclusive algumas coisas que não ficaram alinhadas. Mas eu queria saber, coloca aqui no comentário se alguém aí está disponível a entrar ao vivo comigo agora, para a gente fazer aí uma consulta aqui agora, online. A gente vai orientar, vocês vão me dizer como é que estão se alimentando, e aí eu vou dar toda a conduta, nortear vocês para fazer a melhor estratégia e
conseguir esse emagrecimento? Alguém? Hein? Tia Lenita? Consegue? Aline, Michele, Edilina? Enfim, gente, se ninguém tiver disponível, eu vou falar um pouquinho como a história dela era Kelly, né? Kelly era minha seguidora, era não, né? É minha seguidora e é minha seguidora e se tornou minha paciente, né? Então, o objetivo dela era o emagrecimento, sim, mas ela tinha problema intestinal, né? Na verdade, tem. Trata aí esse intestino, o intestino inflamado, né? E aí, o motivo, ela quando percebeu, né, conversando aqui comigo, tirando dúvidas, assistindo as lives, quando ela percebeu que a partir do momento que ela não ajustasse, reprogramasse a saúde dela intestinal, ela não ia alcançar esse emagrecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente fez quando foi tratar ela foi tratar esse diagnóstico, certo? Foi tratar esse problema intestinal. Então, junto com o médico, né, com o gastro, que ela vem sendo acompanhada, começou a fazer os exames e a gente entrou com a parte da reprogramação, né, intestinal, parte de alimentação, porque não adianta, tá, gente? Quando o problema é intestinal, a gente precisa tratar primeiro, a gente faz as retiradas. Então, se a gente está inflamando esse intestino, a gente está se inflamando, tá? E você já sabe, inflamação não combina com emagrecimento. Então, se você está inflamada, com certeza eu já vejo que a gente tem que ajustar o intestino, né? Porque parte daí. E aí a gente vai modulando. Então, a primeira coisa para desinflamar esse intestino é fazer a retirada. A retirada de quê, Edilene? A retirada de tudo aquilo que é agente para inflamar o intestino, certo? Então a gente retira na alimentação. O que pode estar interferindo? O glúten, gente. Quando a gente faz uma dieta, tem cautela para usar o pãozinho, o pão com glúten. Ai, meu Deus, agora é uma moda, ninguém pode comer pão ou tirar glúten, tudo é sem glúten. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para essa pessoa que está inflamada, é para essa pessoa que tem alguma alteração intestinal, certo? Então, não necessariamente para você alcançar o emagrecimento você precisa cortar o pãozinho, cortar o glúten, mas para isso sim. Então, eu vou falar o nome dela porque, enfim, ela ia aparecer ao vivo, né? Então, não tem problema de falar aqui o nome dela, tá bom? Então, essa orientação, esse planejamento para a Kelly, que está aí um sucesso, a gente só não sabe a quantidade de peso, porque realmente ela não se pesa. Mas ela tirou as medidas, pegou uma fita métrica. Ela disse que eu achei tão engraçado. Eu disse ontem, né? Eu disse, Kelly, pois me mande uma foto. Ela disse, essa eu não fazia, não, viu? Eu sei muita coisa aí do que tá acima do peso, as roupas apertadas, mas essa eu não fazia. Se alguém aqui que tá me escutando faz, comenta aqui comigo. Se é uma prática aí que passou batido para mim. Mas ela disse que pega os shorts, as calças muito apertada, pegavam aquele elásticozinho que a gente prende dinheiro, né, gente? Vou dizer que é cabo das coisas, não, que é coisa dinheiro, que tem dinheiro sobrando aí para todo mundo. Então, as liguinhas, aí ela amarrava no short, eu não sei como ela fazia essa gambiarra, não. Mas amarrava no botão do short, prendia de alguma forma, aí o short entrava. E aí ela me contou, porque ela não contou a gambiarra, ela disse, Edilene, eu nem uso mais as liguinhas do short. Tu tirei tudo e eu disse, que liguinha, mulher? Aí ela disse, a liguinha que a gente coloca quando o short não tá entrando para fechar, pregando no botão, seu menino, eu não sabia dessa não. Então, ela tá entrando nos shorts, né? Inclusive alguns folgados. Tem coisa melhor? Não sei se a Edilina tá aqui também, mas me contou hoje que doou todas as roupas dela. Edilina, mulher, não faça isso não. Deixa aí algumas, que isso é maravilhoso para você tirar foto. É muito melhor fotos medidas do que o peso. O peso na balança, ele não conta real do seu emagrecimento. Vocês sabem, né? Tá, Edilina, né? Edilina aí tá voando no resultado, né? Ave Maria, final do ano ela vai ser a musa
A musa de Ipanema, olha, de Iracema, da praia de Iracema, e de Lina do Ceará. E aí a gente conversando hoje, ela dizendo que doou todas as roupas. Quando não, não, pegue de volta, viu, Edilina? Principalmente as mais folgadas, para a gente fazer isso, a comparação com as fotos, a gente olhar isso é muito motivador. Por quê? Porque às vezes o emagrecimento é diferente da perda de peso, né? Para quem não sabe, eu vou explicar agora o que que é. O emagrecimento é o que a gente quer, é perder gordura, é aumentar a massa magra. Então, a massa magra, o músculo, ele pesa mais e é um volume menor. Então, o que que acontece? Você não sente que está crescendo aquilo, mas diminui, né? Aquele volume é pequeno, entendeu? Então, quando você vai se pesar, o seu peso ele não muda ou até às vezes aumenta. Por quê? Porque você está ganhando músculo, mas você também está perdendo gordura. E aí você percebe, caramba, eu tô me sentindo mais seca, mais fina aqui, essa saboneteira que Kelly disse que estava com essa saboneteira aparecendo, morrendo de rir. Eu não ria não, porque eu ficava assim, ó, quando eu querendo achar para poder ver se eu estava magra, se eu estava emagrecendo. Não é possível, essa balança não sai, mas eu tô. Então, assim, são sinais, né, que a gente vê que tá indo no caminho. Mas as roupas é maravilhosa, tá? As roupas são maravilhosas, porque às vezes você não tira as medidas e consegue sentir com elas, né? E aí, perder peso é o que acontece, né? Eu gosto muito de comparar lutadores de artes marciais, né? Que numa competição, se tiver alguém presente aqui, que eu sei que tem muita gente que luta, em uma competição perde 2 quilos, mas isso é líquido, você perde líquido. Uma corrida, por exemplo, um show, eu lembro muito, nessa minha época de emagrecimento, vai e volta, né, do meu efeito sanfona aí, que eu me livrei, graças a Deus, e vocês estão aprendendo isso. é, e aí, Ivete uma vez falou, Ivete, né, que no paraquedas no palco, ela falou que perdeu, eu não lembro, mas era 5, 6 quilos, era assim, era não, né, algo surreal. E eu disse, isso não pode ser verdade. Essa quantidade de peso perdido no show. E aí, parece até que ela escutou, né? E aí teve um certo momento que ela pesou, ela mostrou. Mas ao mesmo tempo ela explicou que aquilo ela perdia líquido, que por mais que ela se hidratasse, ela se prepara, né, até hoje muito, né? Tomava os repositores hidroeletrolíticos, né, que a gente usa, inclusive nos esportes aí, corrida, ela usava, mas mesmo assim perdia muito. E depois ela mostrou no outro dia pós-show, o peso dela normal. Então, isso não é emagrecimento, isso é perder peso. Então, tem gente que usa diuréticos, né, para poder tá mais magra, enfim. Então, isso é perder peso. Você pode perder líquido, você pode perder outras coisas. Às vezes você está mais retida, mulheres, né, com oscilações hormonais. Às vezes o seu intestino está preso, falando intestino, né, esse problema de Kelly aí. Então, você está com seu bolo fecal ali, né? Um volume muito grande, seu intestino você não esvaziou, então você você vai ficar mais pesada. O horário que você se pesa. Então, assim, claro, o peso na balança é uma métrica importante para a gente acompanhar, é um indicador de progresso, certo? Mas para mim, nada como uma foto. Nada como uma roupa, né? E principalmente aquela roupa de short e jeans é muito bom, mas a gente sabe que o jeans, ele, se você lavar, ele fica bem apertadinho, né? Então, de duas uma, ou você não lava, deixa ele molinho ali para você ficar acompanhando, ou escolhe outra roupa que não tenha essa mudança, tá? De esticar ou não, tá certo? De esticar ou não é ótimo, né? Então é isso, a mudança que a gente tava falando de Kelly, né? Que para quem está entrando agora, gente, esse é um novo quadro que eu estou fazendo aqui. Toda quinta-feira, às 18 horas, eu vou trazer alguém para a gente conversar. E a pessoa que ia inaugurando aqui não conseguiu entrar, então eu estou contando a história dela, como um caso clínico, né? Ela já tem. Agora eu não lembro se ela já entrou na menopausa
ou tá no início, né? Então tem essas flutuações hormonais que interferem sim no emagrecimento. Nós, mulheres, é muita questão hormonal. E um hormônio em desequilíbrio desequilibra todos os outros. Um exemplo que vocês sabem muito bem são os hormônios tireoidianos, que tem muita relação com o metabolismo, né? Então, se você tem uma alteração hormonal, né, pelo período aí de menopausa, você vai interferir nos outros. Se você tem um cortisol, que é um hormônio alterado, o hormônio do estresse, você vai alterar os outros. Então, eles andam tudo, ó, em sinergia, né, em conexão, tá? Então, ela tinha não, tinha porque tá melhorando, né? Mas ela tem esse problema intestinal que precisa ser cuidado. Ela tem essa parte hormonal, né? E provavelmente tem a parte genética, né? A gente não fez o teste genético, mas consegue identificar algumas alterações, né? E aí, não sei ainda quanto peso que ela perdeu, mas a gente sabe que ela já emagreceu pelas medidas, pelas roupas, né? O intestino dela ainda não está 100%, mas a gente está ainda na primeira etapa, que é da retirada, como eu falei. Retiramos o glúten, retiramos lactose, diminuímos o açúcar, né? Porque como ela tem essa questão hormonal, o açúcar, altos níveis de açúcar, altos níveis de insulina, e insulina é aquele hormônio que faz acúmulo de gordura, que impede a queima de gordura. Entendeu a jogada aí? O que tem a ver menopausa com insulina, com cortar açúcar, diminuir carga glicêmica, índice glicêmico? Tudo a ver. Mexeu com o hormônio, mexe com os outros. Entendeu? Mas não precisa cortar, certo? Em algumas situações o glúten não tem problema, tá? A lactose também, gente, se ela já está com o intestino alterado, a gente precisa diminuir isso. E foi isso que a gente fez e que ela provavelmente ela também tem alteração no paladar para doce, tá? Ela queixava muito de vontade de doce, e aí eu me modulei isso, né? Porque existe alguns genes relacionados com essa preferência de alimentos mais doce. Então eu fiz essa modulação dos genes nela, sem saber qual a alteração dela, né? Qual alteração, qual polimorfismo, mas imaginando e fiz. E deu certo. Porque olha o relato dela ontem. Edilene, você acredita que passou a Páscoa, eu não comi um doce, eu fiz umas receitas, ela gosta de cozinhar, né? Eu fiz umas receitas usando o próprio açúcar das frutas, como você ensina, colocando farinhas com carga glicêmica baixa, não usei a farinha branca. E aí, não fiquei com essa vontade. Aí ela disse até brincando pra mim, pra dizer que eu não comi chocolate, um amigo nosso veio da Bélgica e trouxe um chocolate. Eu disse, mulher, se você não tivesse comido esse chocolate da Bélgica, eu ia dar um cocorote em você, porque aí sim vale a pena, né? A gente precisa saber o que vai comer. Além do mais, ali tem cacau, né? Ali, por mais que seja ao leite, não seja um chocolate amargo, mas é um chocolate de qualidade. Então, a gente conseguiu fazer essas mudanças, alterações, e ela tá aí voando. O que ainda está pendente nela, né? Quais foram as queixas dela? Primeiro, o intestino não está 100%. Ok, era o esperado. A gente ainda está na fase da retirada. E aí depois, né, que a gente tem ainda, vamos ainda para a segunda consulta. Isso foi só na primeira consulta. A gente vai fazer a reintrodução dos alguns alimentos. Por isso que eu digo, não precisa cortar para o resto da vida, né? A gente vai reintroduzir com cautela, parcimônia, usar alguns ativos para fazer reparo da mucosa desse intestino, né? E programar o outro passo ainda, né? A gente ainda tem outro passo para regular o intestino, mas junto com isso eu já vou ajustando algumas outras coisas, porque ela também se queixou da flacidez, né? E aí o que acontece? Perdeu peso, a flacidez vem junto, ainda mais já com a idade que ela tem, né? Não é uma jovem adolescente, né, de 20 anos, né? Já começa aí a perder essa matriz de colágeno. E a gente sabe que as pessoas não consomem proteína suficiente, não coloca a quantidade de aminoácidos que precisa para fazer essa matriz de colágeno, estimular isso, né, para não ter a flacidez. E além disso,
ela não está fazendo treino de força, né? Então não existe esse estímulo, né, muscular. Ela está perdendo massa muscular, né? Ela vai fazer essa flacidez. Então, a primeira orientação que eu fiz para ela ontem foi essa: entrar numa, ela faz cardio com força. Ela mora na praia aqui, sabe? Aqui em Natal. Quem é daqui, eu não lembro na praia dela. Mas para quem é de fora, só para entender, né? Que ela não mora aqui na cidade, mora em uma praia. Então ela disse que me fez uma inveja danada, né? Diz que todo dia mudava. Um dia ela ia correr na praia, outro dia ela ia pegava umas vias lá, pegava uma bicicleta e ia bater nas outras praias. Enfim, ela faz muita atividade. Ela corre mais de 20 quilômetros. Então, assim, isso foi legal, né, para ela, mas em compensação ela tá perdendo massa magra. Então, eu orientei ela a entrar o mais rápido possível na academia, se tiver, ou ela fazer um treino de força, até com o próprio peso do corpo ela pode fazer isso, né? Lá no curso da gente, a gente vai ter esse módulo, né, com um educador físico que ensina isso. Então, você pode fazer consultoria, pode botar até na internet e fazer em casa, gente. Um estímulo de força, certo? Para poder recuperar essa massa magra. Outra coisa que eu orientei ela foi a usar creatina, suplemento. Quem ainda não viu, eu coloquei um riozinho ontem com algumas marcas que eu indico. E também falei de alguns mitos e verdades sobre a creatina. Então, assim, na verdade, todo mundo deveria usar a creatina. Eu não tenho em mente. Tenho. Mentira. Um grupo de pessoas que realmente não podem usar e ainda assim tem algumas que podem. Que são os pacientes que têm insuficiência renal crônica. Então, se você é saudável, a creatina não vai prejudicar seus rins, não, tá? Então, idoso, criança, gestante, mulheres, ela precisa tanto na questão da menopausa quanto na questão que ela está emagrecendo e perdendo massa magra, para que ela preserve essa massa magra dela, tá? Então, pessoas, ó, agora estuda mais a creatina para questões cognitivas do que para suplementos de academia, de treino, de força, essas coisas, hipertrofia. Então, assim, é ideal. E também orientei ela a usar o whey, porque eu acho que ela não está batendo a quantidade de proteína e não consegue esses aminoácidos. Então, o aminoácido, né, a proteína que vai ajudar ela nessa flacidez. Então, orientei ela a usar, certo? Mesmo que ela não esteja. Porque, gente, eu digo, consuma tantas gramas de proteína, né? E as pessoas não pesam, vai pelo olho. E aí, nesse momento, eu vou contar, aí eu peço foto que me manda, eu já tenho o olhar clínico. Eu disse, você pesou, tem quanto de proteína? Aí eu vou fazer as contas, eles não batem nem a metade da quantidade que precisa. É 8,80. Aí tem outras pessoas que a proteína é boa, exagera na proteína. Proteína demais também engorda, gente. Nem, como é que é? Tudo demais é muito. Nem 8 nem 80. Nem cortar tudo, nem colocar tudo demais, entendeu? A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio em tudo, em tudo. O que exagera não tá legal, né? Faz mal, ofende, tá? Então foi isso que a gente tentou ajustar e orientar ela. Então, assim, ela ia trazer hoje os suplementos que ela tá usando, a gente ia orientar, eu ia orientar ela também nessa parte dela dos treinos, né? Suplementação que ela tem dúvida. Ah, outra coisa, o intestino dela ainda é lento. Olha aí que importante. Aí, enquanto a gente falava, tirava dúvida pelo WhatsApp, ela dizia, tô bebendo água. Eu quanto? Ela, 3 litros. Eu disse, Raquel, acho que isso tá pouco. 3 litros? 3 litros eu preciso beber? Não sei o quê. Aí, quando a gente tava online, eu lembrei que ela corre 20 quilômetros. 3 litros? Nada, é pouco para ela. É pouco, ela perde muito líquido na atividade. É a história do perder peso, entendeu? Então, precisa tentar nisso, certo? Tem o cálculozinho, né? Geralmente 45 vezes o seu peso, a quantidade de água que você precisa.
Mas você tem que lembrar do que você perde nos treinos, na atividade física, tá? E colocar um pouquinho a mais aí. A Aline diz que o intestino dela é muito ruim. Olha, Aline, deixa eu lhe dar uma notícia, não sei nem se é boa, né? Mas que conforta um pouquinho. Quase todo mundo tem um intestino muito ruim, entendeu? Porque quando eu falo, a primeira etapa de reprogramação intestinal é a retirada, é justamente por isso, porque o que a gente come já é muito agressivo para o intestino. A gente aprende a comer a cada 3 horas, comer muito, acordar e comer, né? É uma cultura, a mãe da gente, como criança. Gente, não faça isso com o filho de vocês, não, viu? Respeitem. Não é para acordar e comer, não. Eles estão certos. Eu digo eles porque a maioria eu vejo que é assim. As crianças acordam, não querem comer. E é isso. E é isso. Tem que dar aí pelo menos 2 horas. Minhas desafiantes que estão presentes é a regra geral do desafio. Comer depois de 2 horas de ter acordado. E aí o que a gente faz? Acorda e já vai comer. Aí é o dia todo comendo. E ainda tem mais. Antes de dormir, não vai comer nada, não. Vai dormir de barriga vazia, pega e comer. Aí daqui a pouco tá com refluxo, tá com insônia, não consegue dormir direito porque tá com a barriga cheia. Às vezes nem é cheia. Toma leite. Toma um leitinho pro filho. O leite é líquido. Não é leve o leite, gente. O leite é uma proteína, tem proteína que é de difícil digestibilidade, tá? E aí seu corpo, em vez de estar lá relaxando, ele tá o quê? Trabalhando para digerir aquele leite. Entendeu? E aí o foco não é relaxar, entrar no sono reparador. E, gente, vocês estão careca de saber que tudo eu falo do sono. Quer ganhar massa magra? Tem que dormir bem. Quer aumentar o metabolismo? Tem que dormir bem. Quer queimar mais gordura? Tem que dormir bem. Ai, Dilene, tu joga o sono? Não. Seu corpo precisa de um tempo. Quando se fala no intestino, ele precisa desse repouso intestinal real para poder fazer trabalhar, vamos dizer assim. É o tempo que você dá para ele trabalhar. Entendeu? Falar nisso, hoje é dia do trabalhador. Vocês trabalham em quê? Vocês aqui. Trabalham em quê? Rodrigo tá aqui nessa live, que eu conheço, só para dar um exemplo. Rodrigo é enfermeiro. Ele não tá mais, não. Mas eu ia brincar porque ele dá plantão de 12 horas e 24 horas. Mas você acha que ele trabalha 24 horas direto no plantão? Apesar que é uma categoria que trabalha demais. No plantão de 24 horas, ele tem lei trabalhista. Ele precisa de. À noite, eu não me engano, eu sou formada em enfermagem do trabalho também. Vou já pegar o livro para tirar, mas já esqueci. É muita coisa na minha cabeça. Mas eu acho que são 15 minutos, né? A cada 6 horas. Parece que é assim, a cada 6 horas de trabalho, você, na área da saúde, né? Você tem direito a 15 minutos, sem nada. Michelle é vendas. Vou já dar o exemplo de Michelle. Aí, plantão noturno, aí já aumenta, você tem direito. Tudo tem isso. Você tem que dar um tempo para o trabalhador pensar, para o trabalhador relaxar. Que senão ele faz o quê? Vai estafar, vai cansar. Isso é intestino do mesmo jeito, gente. Você passa o dia colocando comida. Tem gente que ainda acorda de madrugada e vai comer. Por que não pode sentir fome? Mas você pode sentir sede, calor, frio, vontade de ir no banheiro, mas fome você não pode sentir. Tem que aprender. Ninguém morre, não, porque ficou com fome. Não precisa. E a outra, você come, 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 você adapta o seu corpo a ter que viver comendo, 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 comendo assim. Entendeu? Então, gente, tem que dar um intervalo, tanto assim que acorda para comer, quanto antes de dormir, certo? Michelle é consultora de vendas. Se você estiver cansada, Michelle, sobrecarregada, você não vai vender. Então, seu chefe, sabiamente, quando percebe isso, eu tenho certeza que ele fala, Michelle, eu acho, né? Eu espero, na verdade, né? Se ele também tem essa formação e essa visão. Se vê que você está preocupada
preocupada, ansiosa com um problema familiar, ele vai chegar junto. Por quê? Porque você precisa disso. E o nosso corpo é assim também, pensando em ele trabalhar, certo? Então, deixa eu ver aqui. Isso tudo eu tava falando porque a Aline falou que também tem problema intestinal, né? E, e eu digo isso, a gente já começa a agredir ele na infância. Bebê, você sabe que o leite materno é o alimento mais puro, mais rico, isso é, mas ele já vai contaminado. Então, um bebê que faz aleitamento materno exclusivo, ou seja, nem água toma, só mama da mãe, ele já começa a contaminar, ele já altera a microbiota intestinal dele, porque o leite materno ele já tem xenobióticos que a gente fala, ele já vem alterado. Você tem noção que é isso? Então a gente passa a vida agredindo o intestino. Então a hora a conta chega. Se você já tem uma predisposição para doenças intestinais, você jovem já começa, que é o que eu recebo muito. Muitos jovens, muitas jovens, jovens que eu digo assim, né? Parece uma idosa, mas eu sou jovem também. Mas com menos de 30 anos, com 30 anos, já com um intestino detonado, com a doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, com doenças inflamatórias intestinais, pelos hábitos de vida, pelos hábitos. E claro, tem gatilhos aí genéticos também, né? Então, a gente precisa cuidar do intestino, seja para emagrecimento, seja para a vida, porque só sabe quem sente. Eu estava conversando com a médica essa semana. Tá parecendo final de semana, né? Hoje é quinta ainda. Acho que foi segunda-feira. Ela disse, Edilene, impressionante que todo, inclusive ela tava falando porque ela também com problema intestinal, impressionante, todo mundo tem. Eu disse, tem, porque é certo você tratar o intestino, porque até comida saudável, até a salada vem cheia de agrotóxicos e agride o intestino. Tá, gente? Aí a Michelle falou, a balança às vezes, a história do peso, emagrecer e perder peso, né? A balança às vezes só serve para travar o psicológico, exatamente. Quem é forte pode se pesar, mas quem não é, melhor não se pesar todos os dias. Gente, então eu vou concluindo. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa assim. Para quem entrou depois, tá? A gente vai ter, além das nossas lives de segunda-feira ao meio-dia, a gente também vai ter agora esse quadro Magra Consciência, tá? Então eu vou ensinar você a alcançar esse emagrecimento, ficar magra, emagrecer 5 quilos, até 5 quilos em 18 dias e sair de vez do efeito sanfona, certo? Então toda quinta-feira às 18 horas eu vou estar aqui, vou trazer uma convidada, se você tem interesse em ser essa pessoa que vai entrar comigo ao vivo e a gente bater um papo sobre suas escolhas, sobre suplementação, sobre a sua dificuldade de emagrecer, o que que te trava, como que eu posso lhe ajudar, como eu posso lhe orientar a seguir esse caminho desse emagrecimento permanente. Fala comigo, tá? Pode mandar um direct ou comentar aqui na live. Depois da live vai ficar salva. Eita, eu ia fazer um teste aqui, olha, fixar agora que eu lembrei. Como, vou deixar, botar aqui só para ver se eu consigo. Como emagrecer. Para ver se eu consigo fixar, que eu esqueci. Ah, aprendi. Então, se você tem interesse em participar desse aqui, que não vai ser, não será eu dando aula, como sempre eu dei. Hoje a minha paciente não conseguiu entrar. Então, eu falei um pouquinho do caso dela e fui falando. Mas a ideia é alguém entrar aqui comigo. Então, quem tiver interesse, fala comigo. Eu vou estar selecionando os melhores casos que vai contribuir com quem está assistindo. E além disso, você vai ganhar aí praticamente uma consulta, né? Então, se também você conhece alguém que não tem vergonha e que quer e que talvez não tenha condições de ir para a consulta, vai ser praticamente uma consulta. Ainda vai ficar salva que você vai poder anotar depois o que você não conseguiu. Tá bom, gente? Então é isso. Agradecer a todos, bom feriado. E quem não fez atividade física ainda hoje, vamos embora. Porque, minha gente, vocês precisam ver, eu tô aqui, daqui para cima arrumada para lá, daqui para baixo arrumada para ir correr, terminando aqui.
Vamos embora ativar esses genes aí, tá bom, gente? Beijão e até segunda, né? Segunda e quarta. Segunda e quinta. Segunda e quinta eu quero vocês aqui comigo. Bom feriado, gente. Bom feriado, mãezinha.